Vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Deus abençoe a todos. Vamos aprender o máximo que a gente puder. Hoje vamos estudar as coisas que viste. Hoje estudaremos as coisas que viste. Isso aqui é as coisas que João viu, tá? Quando ele estava lá na ilha de Patmos. Deus foi mostrado para ele em visão, né? Então nós vamos estudar as coisas que ele viram, ó. As coisas que viste. Está no capítulo 1 de Apocalipse, né? Vamos começar a leitura. Ó, esta é a mais curta divisão do livro do Apocalipse, em virtude da breve duração dos eventos relatados. Essa aqui nós vamos estudar em partes do livro do Apocalipse. Então, essa é a menor parte, ó. Esta é a mais curta divisão do livro do Apocalipse, em virtude da breve duração dos eventos relatados. Foi as visões de João, do apóstolo João. O apóstolo João, no exílio na ilha de Patmos, teve uma visão de Cristo glorificado. Então, ele viu Cristo glorificado, né? A visão ocorreu quando o apóstolo se achava em espírito no dia do Senhor. Aqui no dia do Senhor, eu andei dando uma estudada e acabei descobrindo que o dia do Senhor é domingo, né? Tive aqui estudando na Bíblia, fala em sábado e tal, né? Mas para os apóstolos, como Jesus ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana, foi domingo. Jesus ressuscitou domingo de manhã, né? Eles foram lá, Jesus estava ressuscitado. O que acontece? Eles começaram a se juntar aos domingos e orar. Então, entre os apóstolos, entre os cristãos ali naquela época, ficou esse dia, aí chamavam de dia do Senhor. Então aqui, quando fala aqui que ele estava, o apóstolo teve uma visão, né? Essa visão ocorreu quando ele se achava em espírito no dia do Senhor. O que eu entendi? Ele se achava em espírito. Então ele podia estar orando, né? Quando a gente ora e entra em espírito, né? Então nesse dia, que é o dia do Senhor, domingo, como era costume deles orar domingo, eu acredito também que ele estava orando nesse domingo e teve essa visão. João viu a voz do Senhor, que o ordenou a escrever a visão e a endereçá-la às 7 igrejas da Ásia. Quer dizer, escrever tudo e mandar para as igrejas, endereçar, dar um endereço, né? As igrejas são Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ele era para mandar essas cartas para todas essas igrejas, essas 7. E não é de se duvidar, que estas representem a igreja como um todo. A todas as igrejas do mundo todo, não é de se duvidar. Como se pode entender, aqui eles escreveram depreender. Aí eu pesquisei essa palavra, o que significa depreender, né? Então significa perceber, entender, tá? Então como se pode entender das conclusões de cada carta? Cada carta diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então dá para entender que as 7 igrejas daquela época significava todas as igrejas do mundo, né? Até as que surgiriam, né? Como hoje. Bom, João estava preso na ilha de Patmos, que tinha 16 quilômetros de comprimento, de norte a sul, e cerca de 10 quilômetros de largura. As ilhas do mar Egeu eram usadas pelos romanos para exilar presos políticos. João estava preso lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então eu estudei um pouco sobre essa ilha, e essa ilha era uma ilha, como é que eu vou te dizer, não era própria para a vida.
tá? Tinha muita pedra, não tinha quase vegetação. As pessoas eram colocadas lá realmente para morrer, entendeu? Não tinha muitos meios de sobrevivência lá. Era muito difícil sobreviver nessa ilha. Então, João foi colocado lá para morrer, não foi para ficar de férias nessa ilha, né? Ó, os 7 candeiros. Os 7 candeiros. Só para encerrar essa parte da ilha, avisar vocês que assim, ó, João saiu dessa ilha depois, tá? Depois João, ele saiu dessa ilha, foi lá para a cidade de Efésio, eu acho. Efésio, e foi lá que ele começou a escrever as cartas. Lá em Efésio que ele escreveu as cartas e começou a mandar para as igrejas. E lá passou seus últimos dias, tá? João, o único apóstolo de Jesus que não foi martirizado. É o único que não foi assassinado, assim. Ele morreu de velha. João também era conhecido como discípulo amado, né? Aquele que debruçava assim a cabeça no ombro de Jesus na ceia. Bem, bom, vamos começar a leitura aqui, ó. Os 7 candeiros. Ó, os 7 candeiros, a visão que ele teve, né? São símbolos que identificam a igreja. Cristo anda entre elas, unindo o terrenal com o celestial. Então Jesus que faz nós daqui, vamos lá, a parte de cima com Deus, né? Ó, o Russell Champlin diz, esse aqui, o Russell Champlin é um escritor, tá? Russell Champlin diz que candeeiro como portador de luz, candeeiro a gente bota as velhinhas, né? Sabe, tipo catiçal? Candeeiro, pô, senão tipo lampião, mas você coloca a luz ali. Candeeiro como portador de luz é um símbolo da igreja de Deus. Viu? Como nós, né? Nós somos portadores de luz, somos símbolos da igreja de Deus. A gente tem que sair por aí iluminando, né? Ó, os candeiros são iluminados. Ó, os candeiros são iluminados. O Espírito Santo é quem os ilumina. É o Espírito Santo que dá luz, né? Para nós que somos. Pois ele é o azeite das lâmpadas. Você lembra daquela parte que as virgens esqueceram de levar o óleo, o azeite, né? Ficaram sem luz, né? Então nós não podemos deixar faltar. Esse azeite tem que buscar, né? Ó, então, iluminados esses candeiros, tornam-se luzes. O candeeiro dá luz a outros. Luz essa que é a palavra da vida. Depois aqui diz, são feitos de ouro, indicando preciosidade. Ouro também é usado metaforicamente para falar do autêntico caráter cristão. Pessoal, como é forte, nós temos que ter um caráter firme, né, de cristão, de verdade, né? O Cristo glorificado. No meio dos candeiros, um semelhante a filho do homem. Foi a visão que ele teve também, né? No meio dos candeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. Uma faixa, né? Cingido, com um cinto de ouro. Tá. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, na sua força. Então essa foi a visão que João teve, né? O apóstolo. Essa visão do Cristo glorificado o apresenta poderoso. Suas vestimentas simbolizam sua dignidade e realeza. Sua aparência física simboliza sua autoridade, glória, né?
Sua voz, embora seja como o som de muitas águas, traz conforto e segurança. Semelhante ao Filho do Homem. Agora a gente vai explicar mais ou menos o que significa essas coisas. Ó. Então, ó, ele viu, semelhante ao Filho do Homem. Ó, responde ao profeta Daniel. Né? Daniel, capítulo 7, versículo 3, fala a respeito disso. O que era um título messiânico. Messiânico é tipo Messias, que traz a palavra de Deus, tá? O profeta, assim. Ele traz a palavra da salvação, né? Então Jesus tinha esse título de messiânico. Ó, vestes talares. Sobre as vestes talares diz, ó, eram usadas pelos sacerdotes e juízes. Então, Cristo é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, Jesus Cristo é o sumo, é o superior sacerdote, ele é mais que todos os sacerdotes. Todos que já pregaram a palavra são sacerdotes, né? Então, um pastor pode se chamar de sacerdote, ele está pregando a palavra. Só que Jesus é o sumo, é o maior de todos os sacerdotes. Ó, cinta de ouro é símbolo de dignidade e verdade. Legal, né? Cabelos brancos como a alva lã, como a neve. Ó, Armando C. Collen, outro escritor, tá? Diz que Jesus e o Pai são um. Está escrito em João, capítulo 10, 30, né? E 17, 21 também. Aqui, o Senhor se apresenta da mesma maneira que o ancião de dias, a Daniel. Está em Daniel, no livro de Daniel, alguma coisa referente a isso, né? Daniel 7, 9. Eu não entendi muito bem também. Alguém entendeu essa parte direito? Não, né? Também não. Ó, sua cabeça e cabelos brancos demonstram nele a eterna demonstram. Seus cabelos brancos, sua cabeça e cabelos brancos demonstram que ele, ou nele, a eterna experiência da verdade. Demonstra que está. Está. Tem uma coisinha errada na escritura do livro aqui, ó. Mas diz assim, ó. Sua cabeça e cabelos brancos demonstram que está nele a eterna experiência da verdade. O Rússio, que tem cabelo branco e tal e tudo mais, representa isso, tá? Está nele a experiência, a eterna, né? Eterna experiência da verdade. Russell Chet, outro escritor, diz que esses cabelos brancos e tal, simboliza santidade, reverência e a eterna deidade de Cristo. Olhos como de fogo. Vamos ver. Olhos como de fogo. Aí eu li aqui e descobri que olhos de fogo significa também investigador, percebedor. Porque está assim, ó, os olhos de Cristo são perscrutadores. O que é perscrutadores? Aí eu investiguei e descobri que é investigador e percebedor. Então, isso, ó, a gente fala assim, ó, perscrutadores que penetram todas as coisas. Você lembra que em algumas passagens da Bíblia o pessoal pensava alguma coisa a respeito de Jesus e ele dizia assim, ó, por que pensais mal em vossos corações? Aí falava, né? Então Jesus sabe o que a gente está pensando, que ele tem olhos de tipo de fogo, como diz aqui, né? Olhos como chamas de fogo. Ele enxerga o nosso pensamento, né? Ó, Cristo é onisciente, né? Conhece tudo, e ninguém pode fugir de sua presença. Então não tem onde se esconder que ele não veja, né? Pode estar no fundo do lugar, bem escondido no escuro, ali Jesus vê a gente também e conhece o nosso pensamento, né? Muito bem. Ó, pés semelhantes ao bronze polido. Segundo Eusté,
Esvete, segundo Esvete, é o escritor, eu acho, escritora ou escritor, né? Segundo Esvete, a intenção, tá, é demonstrar força ou poder para esmagar. Ó, pés semelhantes ao bronze polido. Na Bíblia, bronze é símbolo de julgamento. Tá? Então, os pés de bronze, talvez ali indicando que ele vai julgar, né, com poder, né, porque diz aqui, ó, poder para esmagar, como no final dos tempos mesmo vai destruir o mal, né? Então ele tem poder para isso mesmo. Então está ali representando esse poder. E o julgamento. Ó, voz com som de muitas águas. Outra coisa que João também viu, né? Ó, o mesmo escritor Esvete pensava que era referência ao bramido do mar Egeu, na praia de Patmos. João usa essa figura para descrever a autoridade e a soberania de Deus. A voz forte, né? Ó, na mão direita, 7 estrelas. Então, o João também viu isso, né? Ó, a destra, na mão direita, ó, a destra é um símbolo de poder. A direita, né? Ele tem em suas mãos 7 estrelas, que são os anjos das igrejas. Anjos das igrejas, ó. O que nos diz que somente Cristo tem poder sobre as igrejas e elas só existem porque estão seguras em suas mãos. Loucura, né? A gente vê o cuidado que Deus tem com nós. Ele cuida da nossa igreja. Sem ele, nossa igreja não sobreviveria, né? Bah. Viu aqui diz que ele só, ó, Cristo tem poder sobre as igrejas e elas só existem porque estão seguras em suas mãos. Bah. Bom, da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. Outra visão que João teve, né? Charles aqui é outro escritor também, das pessoas que estudaram, né? Ó, Charles diz que a espada na sua boca é simplesmente símbolo da sua autoridade judicial. Autoridade de juiz, né? Judicial. Matthew Henry, outro escritor, né? Diz que a espada representa a sua justiça e a sua palavra. A gente já sabe que a espada é a palavra de Deus, né? Ó, a sua palavra que alcança até a divisão da alma e do espírito. Rosto brilhante como o sol. João também viu, né? Vamos ver. Rosto brilhante como o sol. Alguns intérpretes têm visto esta parte como um eco da transfiguração. Além disso, a glória vista por João era o resplendor da glória do Deus vivo. Na transfiguração, Cristo teve, aqui transfiguração, só para lembrar vocês, se lembra aquela parte que Jesus foi orar e levou Pedro, Tiago e João com ele? Foi para um lugar sozinho orar, com esses 3 no caso, né? E eles viram Jesus transfigurado, né? Ele ficou brilhante, que nem uma luz muito forte, as suas roupas ficaram muito brancas e tal. Ali ele teve uma transfiguração, tá? Só que naquele tempo ele teve uma transfiguração temporária, passou ali. Como diz aqui, ó. Na transfiguração, Cristo esteve resplandecente por certo tempo, né? Agora, que ele já ressuscitou, agora sua glorificação tornou-se seu fulgor eterno. Agora ele tem sempre essa glória, essa majestade, tá? Bom, aqui terminamos a leitura de hoje, tá bem? Agora vamos aos exercícios de fixação. Vamos lá. Ó, marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira, as coisas que viste é a mais curta divisão do livro do Apocalipse? Sim, verdadeiro. Tá certo. Segundo, João estava preso
na ilha de Creta, aqui é falsa. Parecia, né? Bom, então João não estava preso na ilha de Creta, era na ilha de Patmos. Boa, verdade. Então aqui é falsa, a segunda é falsa. Questão 3. As ilhas do Mar Vermelho eram usadas pelos romanos para exilar presos políticos? Aqui é falsa, tá? Não era as ilhas do Mar Vermelho, eram as ilhas do Mar Egeu, tá? Como eu falei para vocês, as pessoas eram deixadas lá para morrer, tá? Era muito inóspita, era difícil sobreviver naquela ilha. Questão 4. A visão ocorreu quando o apóstolo se achava em espírito num sábado? Isso, verdadeiro. Então aqui é falsa, tá? Não é sábado, é no domingo. A questão 5. Candeeiro como portador de luz é um símbolo da Igreja de Deus? Ah, verdadeiro. Boa, verdade. Bom, agora a segunda parte dos exercícios, ó. Marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Aqui eu vou ter que dar a resposta porque é difícil, tá? É difícil acertar. É muito difícil, sem olhar, né? A primeira, ó, filho do homem. O que significa filho do homem? É um título messiânico. Jesus é o filho do homem. Significa que ele é o messiânico, aquele que que prega a palavra de Deus, que traz a mensagem de Deus. Tá? Messiânico, ele traz a mensagem de Deus. Então, esse é Jesus, tá? Principal, né? Filho do homem, título messiânico, ele é o Messias, tá? Aquele que devia de vir, tá lá no Antigo Testamento, desde o começo, né? Como é que é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis, isso mesmo. Ó, em Gênesis, Deus já falava, né? Da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Então aí já está dizendo que vai vir Jesus. Tá? E todos os outros que pregaram a palavra de Deus, que foram profetas, falaram de Jesus. Tá? Bom, agora a segunda parte, ó, 2. Olhos como de chama. Olhos como de chama. O que significa? A onisciência de Cristo. Onisciência, ele tem a ciência, conhecimento, né? Então ele tem conhecimento de tudo. Né? Então, olhos como de chama. Então, para o pessoal que está com o livro lá, ó, a questão 1, vão marcar na alternativa B. Tá? O número 1, filho do homem, marque na alternativa B, título messiânico. Eu estou falando para as pessoas que estão acompanhando com o livro, tá? Ó, 2. O 2 vocês vão colocar na letra D. Coloque o número 2, olhos como de chama, na letra D, onisciência de Cristo. Agora a questão 3. Cinto de ouro. O que significa cinto de ouro? Significa dignidade e verdade. Tá? Então, tudo isso aí, João teve essa visão, né? Que Jesus estava com cinto de ouro. Tá? Cinto, né? Pode ser na cintura, né? Estou fazendo aqui. Tá. Cinto de ouro significa dignidade e verdade. Quem está com o livro aí marca o número 3 na alternativa E. Tá? Questão 4. Mão direita. Ele estava com as estrelas, né? Mão direita significa símbolo de poder. É com esse poder que Deus mantém a igreja, né? Vocês viram ali? Então, o número 4, quem está com o livro, vai marcar na alternativa C. Tá? Mão direita, símbolo de poder. Alternativa 5, a última, né? Rosto brilhante. O que significa rosto brilhante? Eco da transfiguração. É a primeira vez que você transfigurou aqui na Terra, eles viram a glória de Deus, de Jesus, né, no caso ali, por um pouco tempo. Mas agora que ele ressuscitou, a glória dele é eterna. Tá? Então, quem está com o livro marca o número 5 na alternativa A. Rosto brilhante, eco da transfiguração. Muito bem, terminamos a aula de hoje. Deus abençoe a todos. Amém.
Uhum.